Aleluia! Hoje é 11 de dezembro, Jó 1,19 diz: E veio um vento forte e derrubou a casa e matou todos os teus filhos. Na verdade, não era apenas 7 filhos, eram 10, porque geralmente as pessoas não contam as 3 mulheres. Depois Jó ficou acometido de uma lepra, doença que não tinha cura. Foi atacado pela esposa, foi perseguido pelos falsos amigos. Quanta provação, quanta luta em 2 dias. Mas Jó vai e diz assim: o Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E mais na frente a Bíblia diz: e em tudo isso não pecou Jó contra Deus. E tem pessoas passando por provações, por algumas lutas que são mínimas em relação àquilo que Jó passou. E muitos querem desistir, muitos perdem a cabeça. Cadê a firmeza de fé? Cadê a confiança em Deus? É nessa hora que nós precisamos mostrar que cremos. Sabe quando começou essa prova de Jó, queridos? Quando o próprio Satanás viu Jó orando, santificando, buscando, sendo fiel a Deus. Aonde o próprio Deus chega para o diabo e diz: tu conheces o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Isso indignou o diabo. O diabo fica indignado quando alguém tem um chamado, quando alguém tem um propósito, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando alguém já está pagando preço, quando alguém está se submetendo a Deus, essa pessoa se torna um alvo. Agora digo também, e aquele que Deus tem um propósito, mas não quer pagar preço, não quer servir, não quer fazer nada, também se torna um alvo de Satanás, porque Satanás não vai querer que essa pessoa chegue naquilo que Deus tem para a vida dela, no chamado, na bênção, no milagre. Veja bem, você precisa entender isso. Um homem chega e diz assim: veio um vento, derrubou a casa e matou seus filhos. 10 filhos. Você tem noção do que é um homem enterrar 10 filhos de uma vez? A dor na alma desse homem, o peso que ficou no coração dele. E mostra claramente que já eram adolescentes, adultos. Meu querido, ninguém está pronto para perder um filho, quanto mais perder 10 de uma vez. Então foi uma dor absurda. Outro ponto, meus amados, é que a Bíblia relata que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Aí o empregado vem e diz assim: vieram os inimigos e saquearam e levaram tudo. Veio o vendaval, veio tempestade, arrasou tudo, você perdeu tudo. Morreram os empregados e só eu fiquei para te contar a história. De um dia para o outro, um homem mais rico do Oriente fica completamente na miséria. Meu Deus do céu. Perde os filhos, fica na miséria. Aparece a doença que não tinha cura. Ele era leproso agora. E ele tinha que se afastar da família, tinha que se afastar da sociedade, porque se fosse encontrado no meio das pessoas, poderia ser apedrejado e poderia morrer. Porque não poderia ficar no convívio das outras pessoas, porque não tinha cura e era contagiosa a doença. Bem no início, Jó declarando, nesse primeiro momento, o que ele diz? O Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, isso é um nível de fé poderosíssima, gigantesca. Mas é por causa disso que o diabo se levantou contra Jó. Só que o diabo não parou por aí. Logo em seguida vem a esposa. Eu entendo a dor dela. E diz para ele: você vai manter a sua fidelidade diante desse Deus? Eu vou logo dizer assim, que fez tudo isso contigo? Amaldiçoa Deus e te mata. Mas aí novamente a Bíblia diz: e em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Qual é o seu nível de fé diante do Senhor, meu querido? Quando eu falo de coisas pequenas, porque eu observo que tem pessoas que não têm estrutura para nada. Eu conheço algumas que quando fica gripada se acaba, se arrasa, parece que o mundo está desabando. Se aparecer uma doença mais séria, ninguém está livre de enfrentar uma doença mais séria. Repito, tive diabetes, não me abati, busquei, clamei, fui curado. Mas quantos que pegam uma doença e ficam rendendo aquilo ali? Ah, porque é um problema, ponto, não tem mais jeito, não tem mais saída. Sabe por causa que estou dizendo isso? Porque saíram 800 mil pessoas lá do Egito. Morreram
todas no meio do caminho, porque murmuravam, reclamavam, não cresceram espiritualmente, não aumentaram o seu nível de fé, ficaram no meio do caminho. E quantos vão ficar no meio do caminho porque não tem fé para suportar nada? Porque na verdade não busca, não se rende, não tem tempo para Deus, e precisamos ter. E depois disso tudo ainda vem os falsos amigos de Jó, que criticavam, que acusavam, que tentavam incutir na cabeça dele que ele estava em pecado. Então, passando por tudo isso, se raspando com caco de telhas, um homem que tinha tudo, perdeu tudo. Mas esse mesmo homem também abre a sua boca e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará em meu favor. Ele mantinha a fé firmada em Deus. Não é hora de abaixar a cabeça no meio de prova, no meio de luta, no meio de guerra, de se intimidar, de se achar coitadinho, pequenininho, fraquinho, de fazer dengo, de ficar com picuinha, de se achar vítima dos outros, de se sentir derrotado, fracassado. É hora de se levantar e exercer a verdadeira fé diante de Deus. E lembre-se que quando Jó disse que ele acreditava que Deus ia se levantar a favor dele, ele continuava enlutado sem filhos, ele continuava na miséria, ele continuava leproso, mas a fé dele estava inabalável. Ele dizia: eu creio em Deus. É a mesma coisa de Paulo dentro de uma cadeia, cheia de fezes, de urina, de rato. Era o pior tipo de cadeia que existia naquele tempo, mas ele estava dentro da cadeia dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles não olhavam para a dificuldade em volta deles. É a mesma coisa que você tem que fazer. Olhe para a crise, para a doença, para a escassez, para a perseguição, para a batalha, até para algumas perdas, para tudo que se levantar contra ti. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você vencerá. Aí no final o que acontece? Os amigos de Jó vão orar. Aí Deus diz: eu não quero ouvir a oração de vocês, não. Eu quero ouvir a oração daquele que está doente, daquele que está sem dinheiro, daquele que está sendo perseguido, daquele que está enlutado. Meu Deus, mas tem unção, tem fé diante de mim, acredita em mim, confia em mim, é servo fiel, íntegro e que teme a mim. Aí diz a palavra que Jó estava com toda a condição ainda de miséria, de caos, mas mantinha diante de Deus uma fidelidade. Deus via isso. Aí diz a palavra que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó, Deus muda a história de Jó. Ou seja, mesmo na crise, mesmo na luta, Deus está dizendo para você que Ele quer você de cabeça erguida, ainda assim, com ousadia, confiança e levantando a outros. Deus não vai permitir que venhamos passar por provação além do que nós podemos suportar. Deus viu isso em Jó. Essa luta não veio para te matar, para te destruir. Não, foi para extrair de dentro de você uma verdadeira fé, uma dependência de Deus. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro, e ele passou a ter o dobro do que ele tinha. Oh, meus amados, nós estamos enfrentando batalhas e guerras, eu, minha família, ministério, mas Deus tem nos dado promessa que vai nos fazer superar, vai nos dar a vitória. Nós não podemos nos intimidar, nós não podemos abaixar a cabeça, nos sentir vencidos, fracassados, derrotados. É hora de se levantar muito mais ainda, clamar, orar, buscar ao Senhor como nunca, e nós não seremos envergonhados, nós não seremos destruídos, porque o Senhor está conosco. Deus tem falado para nós direto que a glória da última casa será maior do que a primeira, e nesse tempo nós teremos o dobro. Mas tudo isso, todas as vitórias e milagres virão no meio da batalha, no meio da guerra. As maiores batalhas são dadas aos melhores guerreiros. Deus está te chamando para a conquista, para a vitória. Não abaixe a cabeça, não se intimide, apenas tome posse, seja fiel para receber tudo que Deus tem para te dar, em nome de Jesus. Aleluia! Eu vou viver a totalidade o Deus de obras completas. Olha aí. Vai fazer cumprir na hora.